Se vocês já deram uma olhada lá no material do Medium, vocês já devem ter visto que o Processing é, na verdade, um compilador de programas. Ele não é um programa em si, né? Ele é uma linguagem de programação também. Então, ele é, na verdade, um programa para fazer programas. É igual o C++, Macro, essas linguagens todas de programação Python e tal. Então, o Processing, na verdade, é um compilador e uma linguagem de programação. Isso significa que você entra com os dados dele, né, por texto. Então, você vai colocar lá as informações no formato de texto. E o legal do Processing é que essa linguagem foi pensada para produzir imagens, né, para produzir resultados gráficos, resultados visuais. E isso é muito legal porque então você digita a linha do código lá e imediatamente você já vê o resultado do que está acontecendo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu queria mostrar para vocês dois videozinhos rápidos aqui sobre alguns potenciais do Processing para a criação de arte generativa. É claro que nós não vamos chegar nesse nível, mas ele tem esse potencial de animação, criar esses efeitos fluidos. E é claro que tem uma matemática ferrada por trás disso, né? Não é um negócio simples. E esse processo de desenho por código, que é um processo que você não sabe exatamente o que vai ser gerado até o objeto surgir, né, de verdade, até o código rodar, a gente chama de arte generativa. Podia ter começado pelo outro, porque esse é até mais complexo. Ele trabalha com imagens também, então você pode ter uma imagem de fundo e aplicar uma série de efeitos sobre ela. Vou parar por aqui, tá, gente? Quem quiser, aí esse vídeo aqui, Generative Art, do Raul Hua. Outro vídeo que eu trouxe é esse aqui, também bem curtinho. Opa, não era esse não. É esse. Bom, tem também uma aula que eu preparei para vocês, e eu mandei para vocês a aula porque aí vocês podem copiar
Os códigos que estão aqui são editáveis, então no PDF vocês conseguem pegar esses valores aqui e copiar direto no Process esse texto, opa, e rodar os códigos que estão digitados aqui na aula. Tá? Bom, deixa eu mostrar antes da gente começar a aula propriamente dita aqui o Processing. Esse daqui é o símbolo do Processing. Se você baixou a pastinha do Processing, você pode rodar em qualquer lugar do seu computador. Então eu recomendo que você coloque aí pode ser na área de trabalho, ou nos seus documentos, ou onde você usa o restante dos programas, né? Clica aqui no arquivo. Vou abrir um novo aqui, normalmente ele já abre, porque o meu já estava aberto, eu fechei os arquivos que estavam. E o que você vai ter aqui, na verdade, é um console de texto onde você pode digitar coisas. Né? E se está aqui vermelhinho, é porque ele não está reconhecendo o que você está falando, esse comando. E é legal que ele vai colorindo quando ele acha um comando certo. Então, ó, o size é um comando que ele reconhece. Então ele ficou azulzinho. Né? E ele fala aqui ó, os parâmetros que ele está esperando. Ele está esperando 2 números inteiros aqui. Esse int é íntegra, é um valor inteiro. Então, se eu coloco aqui 200,200, sempre que eu terminar uma linha de código, eu vou dar um ponto e vírgula para ele saber que acabou a linha de código ali. Então, essa informação termina aqui, é tipo um ponto final numa frase, para saber que aquela ideia está concluída. E esse size 200 por 200, ele vai criar um quadro aí de desenho de 200 por 200, onde a gente pode trabalhar. Eu trabalhei com 200 por 200, porque eu trabalhava no projetor, esses códigos, mas eu achei que na minha tela aqui eles vão ficar um pouco pequenos. Vamos ver o que a gente consegue, às vezes a gente até aumenta. 200 por 200 aqui no caso, gente, é o número de pixels que tem aqui. Então tem 200 pontinhos nesse sentido, 200 pontinhos nesse sentido. O primeiro número aqui é o valor de pontos no eixo X e esse aqui é o valor no eixo Y. Então se eu colocar, por exemplo, 400 por 200, ele aumentou o comprimento, né, do meu objeto no sentido aqui da tela. Se eu colocar 400 por 400, ele vai voltar a ser quadrado de novo, mas ele vai ter o dobro do tamanho que ele tinha anteriormente. Que eu acho que é até uma resolução mais adequada para a gente trabalhar. Vamos ver o que a gente vai fazendo no meio do caminho. Precisa a gente dobra todos os valores aí para dar certo. Então vamos lá, vocês já sabendo como é que funciona. Deixa só eu deixar o bate-papo aberto para poder ver se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão colocando aqui no bate-papo. Bom, então, o processing funciona. Eu posso atribuir aí no process, né, quando eu vou fazer programação, um determinado número de variáveis. A variável é um espaço que o programa salva ali dentro da memória dele para eu colocar um determinado valor. E ele pergunta a priori que tipo de valor é esse que você vai colocar. Então é como se eu tivesse um monte de caixinha e eu falar assim, ó, nessa caixinha eu vou colocar maçã, nessa caixinha eu vou colocar pera, nessa caixinha eu vou colocar é, abacate, né? E na verdade cada tipo de variável que a gente tem seriam essas daqui que estão disponíveis no... Opa! Estou brigando um pouco aqui com a minha caneta. Não está funcionando. Está escutando agora? Bom, deixa eu ver aqui se
São melhor. Só um pouquinho, pessoal. Bom, então tem essas caixinhas, só que na verdade as coisas que eu vou colocar na minha caixinha de variáveis são, por exemplo, números inteiros, textos, informações de verdadeiro ou falso, de sim e não, que é um que eu chamo de um booleano, né? Então, a informação vai ser 0 se for falso e 1 se for verdadeiro, um número real, que é o float. Então, o número real pode ter um determinado número de casas decimais aí. E aí, para eu declarar essa entidade, né, eu posso dar o nome que eu quiser para ela. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou criando uma variável chamada idade, que é um número inteiro. E aí, aqui embaixo, eu atribuí um valor a essa a variável. Então, a idade, nesse caso aqui, é 23. No caso aqui, eu estou colocando aqui uma variável curso, que é caractere, né, que é uma variável de texto. E aí, quando a variável é de texto, para eu colocar o valor, não consigo mostrar. Para eu colocar o valor aqui na variável de texto, eu preciso colocar esse valor entre parênteses, entre aspas. Então, o curso, o valor da variável curso, nesse caso aí, é arquitetura. E o booleano, se é feliz, aí no caso eu estou falando que é verdade que é feliz. Né? Então, eu posso colocar aí algum valor que está dentro desse universo de tipos que eu criei. Então, a idade poderia ser 23, 45, 57, mas a idade não poderia ser 37,2, porque aí não é um número inteiro. Ou ela não poderia ser verdadeiro, porque né, não é um número inteiro. E uma coisa que acontece é que na sequência aqui do programa, uma vez que eu declarei a variável, ela vai manter o valor dela até eu declarar ela com outro valor. Então, ela fica 23 aqui, aí eu vou desenhar um... Bom, eu já ia passar isso para frente, que já era uma função. Né? Mas deixa eu colocar aqui largura, igual a 50. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo, depois nós vamos ver isso com calma, que está no 10,10. Então, esse daqui é as coordenadas x e y da posição onde esse retângulo está. Ele vai ter 100 por largura. Então, eu estou usando aqui o nome dessa variável para substituir esse valor. Então, aqui ele desenhou o meu retângulo a 10 de distância do x, 10 de distância do y. O ponto 00 é esse aqui em cima, ele cresce para baixo, que é um negócio importante da gente prestar atenção, porque no CAD é o contrário, né? A nossa referência é esse ponto aqui de baixo e ele cresce para cima, o y. Então, no caso do Processing, o y vai crescer para baixo. O canto superior esquerdo é o nosso ponto de origem aqui. Então, beleza, ele fez esse coisa. Se eu fizer agora um outro retângulo aqui, e eu colocar aqui largura, ele vai fazer por cima desse retângulo, um retângulo de 50 por 50. Ó. Deixa eu colocar aqui, deslocar ele um pouquinho, vou deslocar ele 200, só para a gente poder ver. Aí. Então aqui a gente tem o retângulo de 100 por 50 e aqui a gente tem o retângulo de 50 por 50. Se eu pegar aqui e digitar largura igual a 70, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, nunca esqueçam do ponto e vírgula. E aí seria legal vocês irem digitando aí junto comigo para vocês experimentarem essa colocada de informação no programa. Se eu colocar aqui largura igual a 70, então agora essa informação que mudou. Aqui largura vale 50, a partir dessa linha a largura vai valer 70. Então o primeiro retângulo aqui que a gente tem não vai mudar,
E o segundo retângulo aqui vai ficar maior, ó. Aí. Então, o primeiro retângulo continua a mesma coisa, porque a largura nas duas primeiras linhas aqui vale 50, e nas duas últimas linhas aqui, ele vale 70, então ele foi aumentando. Se eu for fazendo, mesma coisa, se eu copiar isso aqui de novo e mudar o valor da largura para 200, deixa eu colocar isso daqui para baixo. Aí. Agora ele está começando no 200 por 200. Opa! Começando no 200 por 200, né? Aqui, 200 aqui, 200 aqui, ficou até demais. Deixa eu colocar... Vamos colocar a largura 100, que aí vai dar para ver. Pronto. Então aqui ele tem 100 por 100, certo? Então o valor de uma variável é mantido até eu declarar um novo valor para ela. E aí, como eu falei para vocês, o código é lido na sequência, gente. Ele vai primeiro executar essa linha, depois executar essa, depois executar essa, depois executar essa, depois essa, depois essa. Ele vai ler na sequência. Então, tudo que eu colocar para baixo daqui, se eu colocar aqui uma elipse no 150 por 150 por largura por 70, ele vai usar aqui o valor de 100 por 100. Ó. Aí. Então, esse comprimento aqui da elipse é de 100, que é o valor que eu atribuí aí à largura. Tá? Bom, e aí a gente tem, então, como eu acabei de explicar, né, que a programação do processing funciona por meio de ações estruturadas que a gente chama de função. Então ele tem uma série de funções aí. Algumas funções são funções de operadores matemáticos mesmo. Então eu posso, por exemplo, ao invés de falar que a largura aqui é 70, eu posso falar que a largura é igual a largura mais 20. Então ele vai pegar o valor que ela tinha e aumentar a 20. Eu não preciso ficar fazendo conta. O programa faz a conta para mim. Ó. No final das contas vai dar mesmo, na mesma. Se eu colocar aqui 50, aí, ele aumentou para 90. Largura igual a largura mais 20. Então ele vai pegar essa última largura que eu tinha aqui, então ele começa com 50, aqui ele vai passar para 50 mais 50 vai para 100, e aqui ele vai passar para 100 mais 20 vai para 120. Então ele vai incrementando isso progressivamente. Ó, né? Como eu falei aqui, a largura tem 50, que na verdade é a altura, né? Porque é o y. O segundo valor é sempre o valor de y. Aqui ele tem 100 pixels aqui de comprimento, e aqui ele tem 70 pixels de comprimento. Então esses operadores podem ser aritméticos, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Operadores condicionais, eu posso pensar assim, é maior, quando x for maior do que 10, você vai executar uma determinada função. Quando x for menor do que 10, você vai fazer uma determinada outra função. Eu posso criar limites. Ou quando x for igual, né, assim, x igual a 10, eu estou afirmando que aquela variável tem esse valor de 10. Então, esse daqui é o maior, o sinal de maior, o segundo sinal é o sinal de igual, o terceiro sinal é o menor ou igual. Então, na verdade, quando eu coloco o menor e o igual juntos, eu estou falando menor ou igual. E esse valor, que são os dois bracketzinhos, né, afastados um do outro, é o valor de diferente. E uma outra possibilidade de eu fazer são operadores lógicos. Né? Os operadores lógicos funcionam com i. I significa que a condição só vai ser atendida, por exemplo, se eu estou querendo lá... Será que eu consigo desenhar?
Agora eu não consigo fazer nada. Nem o ESC funciona, não vejo mais meu mouse. Nossa, gente, travou tudo aqui agora. Nossa. Mas eu tô... Gente, eu vou... Vocês estão me escutando? Eu não vou mais ampliar o meu coisa, não, que ele tá dando muito problema. Eu vou mostrar aqui na própria apresentação mesmo, tá? Aí a gente vai olhando assim as informações, eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Bom, o AND é um conjunto de interseção de elementos. Então, eu estou pegando em todos os meus elementos, todos, por exemplo, os objetos que são maiores de 50 centímetros e azuis. Então, ele só vai pegar os objetos grandes que são azuis. O objeto que for grande e amarelo vai ficar de fora. Quando eu estou colocando o OR, ele tá, os objetos azuis ou os objetos grandes, né, maiores de 50 centímetros, ele está pegando os dois tipos de objeto. Então, ele vai incluir qualquer objeto que seja azul, e mesmo que ele seja pequeno, e qualquer objeto que seja grande, mesmo que ele não seja azul. Então, ele é uma soma. E o NOT é um de exclusão. Eu quero, por exemplo, todos os objetos que sejam azuis, mas que não sejam maiores do que 50. Então, ele vai pegar só os objetos azuis que são pequenos. Tá? Na estrutura, na lógica de programação do processing, como a gente estava falando, né, a gente vai ter sempre essa estrutura aqui, que a gente tem a função, que fica em azulzinho, tá vendo? No meu caso aqui ele está colorindo em azul as funções, e aí essa função tem determinados parâmetros. Cada tipo de função tem um parâmetro. Por exemplo, a função tamanho, ela vai te pedir... Estou escrevendo aqui só para vocês verem, tá? Um tamanho em X, no horizontal, vírgula, tamanho em Y, vertical. E aí isso vai estar entre parênteses. Então eu pegar tudo isso daqui, colocar 50, tudo isso daqui, colocar 50, no final eu coloco ponto e vírgula. Não vai dar certo aqui, porque eu já falei o size lá em cima. O size é uma função que só pode ser usada uma vez. Eu não posso mudar o tamanho do meu coisa no meio do caminho. Se eu colocar aqui 50 por 50, ele vai fazer um quadradinho pequenininho, ó. O quadradinho ficou todo espremido aqui em cima. Uma outra função interessante que eu tenho, além do size, vamos voltar aqui, é a função background, que vai dar uma cor do fundo. Se eu colocar o background 150, por exemplo, ele vai me dar um cinza médio. Se eu colocar 255, ele vai me dar um fundo branco. E se eu colocar 0, vai me dar um fundo preto. Então, esse valor aqui, o 0 significa preto e o 255 significa branco, que é a intensidade mínima e máxima que esse valor pode ter. Se eu colocar qualquer valor entre 0 e 255, eu vou ter um cinza. Se for mais alto o valor, tipo 230, vai ser um cinza clarinho. Ó. Se for um valor mais baixo, tipo 30, eu vou ter um cinza mais escuro, quase preto. Deixa eu colocar um 80 aqui, para ficar mais claro que é um cinza. Aí, um cinza mais escuro. Se eu colocar um valor só, ele vai entender que é uma escala de cinza.
Se eu colocar 3 valores, colocar 3 valores diferentes, não vai dar na mesma, vai continuar acontecendo uma escala de cinza. Ele vai considerar aqui um RGB. Então, a quantidade de vermelho, se eu colocar 25500, isso é uma tela vermelhona. Se eu colocar 0, 25500, vai ser uma tela verdona. E o 0, 0, 255 vai ser uma tela azulona. Tá? Então, se eu colocar 3 valores quaisquer, ele vai entender isso como um RGB em escala de cor, e aí eu posso conseguir pintar o fundo da minha tela aqui. E algumas funções de desenho que ele tem, né? Todas essas funções de linha, de retângulo, que a gente até usou no CAD, que a gente usou no Rhino, ele tem aqui no Processing também. Então, a diferença é que uma vez que eu digitar o comando, ele vai ficar lá digitado, que era o que eu tinha feito, né? Então, eu quero uma linha. E eu vou dar origem em X. Então, eu quero que ela comece no 150. Do X, aí eu quero. Então, eu estou andando em relação ao ponto superior esquerdo lá, eu estou andando 150 no sentido horizontal, e estou descendo, por exemplo, 80. Esse é o primeiro ponto dela. O segundo ponto, vou colocar 200,80. Se o Y é igual, né? Nos dois casos aqui, eu estou desenhando uma linha horizontal. Ó. Vou colocar ponto e vírgula. Tá difícil de ver, vamos colocar aqui mais claro. Isso é uma coisa interessante da gente ver também. Olha só, se eu colocar o verde com azul, a junção fica ciano. Se eu colocar o verde com o vermelho, vai dar amarelo. Que é o CMY, né? Se eu colocar o vermelho com azul, vai dar magenta. Então é aquela junção, quem já fez aula de cores com gel aí, lembra dessa técnica. E acho que no amarelo tá dando para ver aqui direito. Então aqui eu dei os dados, ó. Então o primeiro é 150 para cá, 80 para baixo. A segunda é 200 para cá, 80 para baixo. Se eu mexer aqui nesse valor, por exemplo, colocar 150 também, ele vai virar uma linha diagonal, né? Então agora essa primeira está a 80, a segunda está a 150 aqui. A primeira está a 150, a segunda está a 200. No caso do retângulo, o resultado não é o mesmo. Gente, eu estou compartilhando a tela. Fiz tudo isso sem compartilhar a tela. Então a gente mudou aqui o valor. Deixa eu achar aqui a minha informação assim. Então o retângulo, ele não é igual à linha. Ele vai me pedir a posição, 150 por 80. E se eu colocar ele 200,150, isso daqui, na verdade, é a largura do retângulo e a altura do retângulo. Aí. Então, ele está 150 para a esquerda, 80 para baixo, e ele está aqui, tem 200 por 150, que é diferente da minha reta. Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante, só para a gente poder ver. 255, ele vai ficar transparente agora. Vou colocar menos um pouco. 180. Ele ficou levemente transparente. Tá vendo? Então, a linha é dado o ponto de início
e o ponto final. No caso do retângulo, eu dou o ponto de início e dou o comprimento e a largura. A elipse vai trabalhar com essa mesma lógica. Ela vai me dar primeiro o centro e depois a largura e a altura, como se fosse um retângulo no qual ela está inscrita. Então, vou fazer uma elipse com os mesmos dados. Então, ele vai centralizar naquele ponto, ó. O centro dele vai estar no mesmo lugar que começa a linha. Minha linha quase sumiu aqui. Vou colocar um pouco menos de transparência, então, para a gente ver. Aí. Então, aqui está a linha. Aqui a gente tem o retângulo. E aqui a gente tem a elipse, né? Então, o centro da elipse está no 150, 80. Ela tem 200 de largura por 150 de comprimento. Se eu colocar 150 por 150, ela ia virar um círculo. Então, ela está inscrita dentro do quadrado, ela vai funcionar como um círculo. Tem também uma possibilidade que é mais complexa, de eu começar uma forma complexa e dando os vértices dessa forma. Então, eu coloco Begin Shape, né, e começo a digitar os vértices da forma, igual lá no CAD, eu digito, né, no CAD agora a gente digita só a direção e a distância, mas eu vou digitando as distâncias e ele fecha a forma aqui para mim. Bom, e aí a gente estava, aqui tem alguns testes que eu tinha feito, né, esse desenho está até pronto, e aí tem uma coisa interessante, que se eu quiser mover todos esses objetos 30 pixels, né, para a direita e para baixo, ao mesmo tempo, desse jeito aqui, eu teria que redigitar tudo. Então, suponhamos que eu quisesse mexer tudo. Eu tenho que fazer todas essas contas na cabeça. Então, aqui teria que ser 180, aqui teria que ser 110, aqui teria que ser 230, aqui teria que ser 180. E aí eu estou movendo essa linha toda 30 por 30. Ó. Eu movi 30 para baixo e 30 para a esquerda. Ela estava aqui, ela moveu 30 por 30. E aí eu teria que ir fazendo essas contas em todos os locais anteriores onde eu tivesse esses números. E aí eu posso usar uma variável de referência para eu não precisar ficar fazendo isso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui int igual a 150 e eu vou colocar aqui todos os números em função de 150. Então aqui, falta vírgula, desculpa. Esse daqui vai ser x. Esse daqui vai ser x menos 70. Esse daqui vai ser x mais 50. E esse aqui vai ser x também. Aqui vai ser x, aqui vai ser x, aqui vai ser x, aqui vai ser x, aqui vai ser x. Aqui é x menos 70. X menos 70. X mais 50. Então, nesse caso aqui agora, tudo está em função... Opa, desculpa. Int x, né? Esqueci de dar o nome. Int x igual a 150. E aí todos os desenhos são feitos em função desse parâmetro aqui inicial. Ó. É o mesmo desenho que a gente tinha antes, não mudou nada no desenho. Só mudou a forma como eu dou informação para ele, a maneira como eu dou informação para ele. Então eu estou dando uma variável aqui, que é o x, estou falando que ela é igual a 150. Se eu mudar essa variável para 180, que seria equivalente a eu mover 30 centímetros, ó, todos os outros valores vão ser aumentados proporcionalmente. Então, ele moveu tudo para frente. Na verdade, ele aumentou aqui também o tamanho. Né? Se eu não quisesse mexer no tamanho, esses dois aqui teriam que ter ficado 200 por 150. $200, 150. Aí ele só está movendo o objeto aqui. 150.
que era o círculo. Então aqui agora eu estou só movendo. Ó. Vamos lá de novo. Vou mudar aqui isso agora, voltar para 150. Ele voltou para a posição. Ao invés de mudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, eu mudei um só. E aí ele, com isso, conseguiu corrigir todos os outros números. Então, todos esses valores aqui, todos esses desenhos, estão atrelados a essa informação aqui, ó. A informação que dá a variável. Essa informação que organiza todo o desenho, né? Aqui tem um exemplo um pouquinho diferente dos números só, mas essa função que estrutura o programa, eu posso chamar de parâmetro. Então, quando eu estou falando de arquitetura paramétrica, é disso que eu estou falando. Eu tenho um algoritmo, que é isso aqui. Isso daqui é um algoritmo. O algoritmo é como se fosse uma receita de procedimentos que você deve fazer usando essa variável, esse parâmetro. Então, eu tenho um algoritmo que está baseado num determinado parâmetro. Quando eu altero esse parâmetro, eu altero todos os valores que estão subordinados a ele aí dentro do meu algoritmo. Tá bom? Vai acabar aqui agora, gente. A gente volta, então, 5 para as 10. Dá 15 minutos de intervalo aí, para a gente continuar. Tá bom?